Na videoaula de hoje, irei abordar o seguinte assunto: plano cartesiano, sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Para que serve um sistema cartesiano ortogonal de coordenadas? Para determinar um ponto de um plano. E como podemos fazer para determinar este ponto no plano? Podemos fixar neste plano dois eixos, OX e OY. Então, OX é esse eixo aqui, e OY é esse outro eixo aqui, perpendiculares entre si. Por isso que tem um ângulo de 90 aqui, ó. Porque a partir daí temos a origem como sendo um local de referência, ou seja, o ponto O. Então, o ponto O vai ser esse ponto aqui, ó. Tá? Ponto O. E com isto, consigo estabelecer uma distância entre a origem e o ponto que estamos querendo representar, utilizando para isto os eixos OX e OY e sua intersecção. O plano determinado por esses eixos é chamado de plano cartesiano. Então, o plano que é determinado pela intersecção dos dois eixos é chamado de plano cartesiano. O ponto O é a origem do sistema. Então, a intersecção dos dois eixos a gente chama de origem do sistema, que seria o meu ponto de referência. Os eixos OX e OY, denominados eixos coordenados, são respectivamente os eixos da abscissa. Então, o eixo da abscissa é esse eixo aqui, ó, o eixo OX, que nem está a setinha aqui indicando. Então, o eixo na horizontal é o eixo da abscissa. E o eixo na vertical é o eixo das ordenadas. Os eixos coordenados separam o plano cartesiano em 4 regiões denominadas quadrantes, que devem ser enumeradas. Então, o primeiro quadrante está aqui, o segundo quadrante está aqui, o terceiro quadrante está aqui e o quarto quadrante está aqui. Então, quando a gente tem aqui o eixo da abscissa e o eixo da ordenada, tem um ponto de intersecção que a gente chama de origem. À direita da origem, no eixo OX, a gente representa a parte positiva do conjunto dos números reais. E à esquerda, a gente representa a parte negativa do conjunto dos números reais. Mesma coisa no eixo Y, a parte superior aqui em relação ao eixo X, a gente está representando a parte positiva do conjunto dos números reais. E a parte abaixo do eixo X, a parte negativa. Então, o primeiro quadrante está entre a parte positiva do eixo X e a parte positiva do eixo Y. O segundo quadrante está entre a parte positiva do eixo Y e a parte negativa do eixo X. O terceiro quadrante está entre a parte negativa do eixo X e a parte negativa do eixo Y. E o quarto quadrante está entre a parte positiva do eixo X e a parte negativa do eixo Y. Tá? Então, essa é uma forma da gente estar representando o plano cartesiano. As coordenadas do ponto P são 5 e menos 4. A abscissa é 5 e a ordenada é menos 4. Indicamos este ponto por o ponto P de coordenadas 5 e menos 4. Então, sempre que a gente vai marcar um ponto, a primeira coordenada faz referência ao eixo OX. E a segunda coordenada do ponto faz referência à coordenada do eixo OY. Então, por exemplo, quero marcar o ponto P. O ponto P tem coordenada 5. Então, eu vou aqui no eixo X. Então, ó, 5. Tá vendo o 5 aqui? Então, aí o 5 está aqui. Eu faço uma reta tracejada aqui. Então, a abscissa era 5 e a ordenada menos 4. Então, eu vou aqui em menos 4. Ó. A intersecção aqui é o local onde fica o ponto P, de coordenadas 5 e menos 4. A gente pode treinar mais essa forma de representar um ponto num plano cartesiano, resolvendo esse exercício aqui. Então, vou fazer aqui o meu plano cartesiano. Vou marcar o ponto A de coordenadas 3 e 4. Então, a abscissa vale 3 e a ordenada vale 4. Então, vou vir aqui em 3, vou fazer uma reta tracejada, porque eu sei que a ordenada vale 4. Então, vou aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto A. O ponto B tem abscissa menos 3 e ordenada 5. Então, vou ter que vir aqui. O 5 está mais ou menos aqui, ó. Então, esse daqui é o ponto B. Depois o ponto C, menos 4, abscissa menos 4 e ordenada menos 5. Então, está aqui. O ponto D, 4, abscissa 4 e ordenada menos 4. Então, tem que ser aqui abaixo. Então, esse aqui é o ponto D. A letra E é a origem. Está aqui, tá? Letra E. E a letra F, então, abscissa 0 e ordenada 3. Então, tá aqui. Então,
Aqui então vou marcar ponto F, bibliografia. Estou usando o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção base, editora Moderna, São Paulo, ano de 2000. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.